Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 27 a 36. Nós lemos assim: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Amém. É um texto assim muito rico para a gente comentar. Tanto o que Jesus disse, quanto o modo de Jesus agir, nos faz pensar muito a respeito do nosso Salvador. Esse texto nos faz pensar, principalmente, irmãos, para que Jesus veio ao mundo. O que Jesus veio fazer no mundo? No texto que estudamos quarta-feira passada, nós vimos uma multidão seguindo a Jesus, entrando em Jerusalém, aclamando Jesus, chamando Jesus de rei, dizendo que Jesus vinha em nome do Senhor, saudando assim de uma maneira muito alegre, muito esfuziante, a entrada de Jesus em Jerusalém. E nós mostramos aos irmãos que essa multidão logo se decepcionou com Jesus. E que talvez, não podemos afirmar dizer foi, talvez uma das primeiras decepções tenha sido Jesus montar em um jumentinho. E a multidão, provavelmente vendo aquela cena, olha, que conquistador é esse, que rei é esse, que entra numa cidade, ao invés de entrar montado num cavalo bonito, entra num jumentinho. Lá no Nordeste chamam de jegue, né? Num jeguinho, né? Aquele bichinho. É bonitinho. Estranho, mas bonitinho. Mas não dá imponência. A gente não imagina um cavaleiro imponente montado em um jumento. Jesus montou exatamente num jumentinho. Depois, nós vimos alguns gregos querendo falar com Jesus, e Jesus então não deu a atenção que aparentemente deveria ter dado àqueles homens, dizendo: olha, tudo bem, vou recebê-los. Mas Jesus disse a respeito da sua crucificação: olha, está chegando o momento em que eu vou ser glorificado, o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus estava falando: olha, se quiserem me conhecer, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se quiserem me conhecer, vejam a minha crucificação. Era isso que Jesus estava falando, em outras palavras. E depois vimos Jesus ainda dizendo àquela multidão da necessidade dele morrer para que outros pudessem ter vida. E Jesus então ensinando que quem deseja guardar ele próprio, a sua própria vida, termina por perder a vida. Mas que se alguém serve a Jesus, então o siga e receberia então a honra do Pai. Também mostramos isso. O servidor de Cristo tem que ser um seguidor de Cristo. Agora Jesus, ele interrompe aqueles ensinamentos dele, tão breves assim, palavras tão rápidas, mas tão
vamos dizer assim, tão contundentes, né? Sem possibilidade de discussão. E Jesus fala dele próprio. E eu vejo nisso aqui assim como se fosse assim um desabafo, como se fosse quase que um suspiro da alma, né? Ele coloca o seu sentimento. No meio daquela multidão toda, ele expõe o seu sentimento. E Jesus diz, agora a minha alma está perturbada. Eu estava lendo esse texto e pensando, Jesus com a alma perturbada, com a alma entristecida, com a alma angustiada, exatamente porque estava chegando o momento dele ser crucificado. Bom, Jesus então estava com medo da dor que sentiria. Também ele veio como homem, mas a alma dele estava perturbada por coisa muito mais profunda. Pregamos sempre isso aqui. Ele receberia toda a culpa do pecado da humanidade. Então os irmãos imaginem o que Jesus estava sentindo, porque ele levou sobre si o pecado de todos, ele que nunca pecou. E imaginem pelo próprio ato de Jesus qual era a gravidade daquilo que Jesus estava sentindo, para ele desabafar no meio da multidão e dizer, a minha alma está perturbada. Jesus estava com um sentimento muito profundo. Que Jesus sofrer na cruz foi um grande sofrimento, mas Jesus já vinha sofrendo muito antes. Eu sempre gosto de lembrar que Jesus começou a sofrer no dia que ele nasceu. Talvez ele tenha começado a sofrer no dia que ele começou a ser gerado no ventre de Maria, porque ali estava definindo o que ele veio fazer no mundo. E esse sentimento de definição demonstra que Jesus estava firme no propósito dele, e que foi o que fez Jesus prosseguir. Porque ele diz assim, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Minha alma está perturbada. O que eu posso dizer a respeito? Qual a consolação que eu tenho para mim mesmo? Ou qual a explicação? E ele diz que ele poderia dizer, é isso que Jesus está dizendo aqui, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Então ele poderia ter dito a Deus, como depois ele ora e diz, né, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas logo depois ele volta atrás, mas seja feita a tua vontade. É interessante Jesus não pedir, mas sentir no seu coração, mesmo que de longe, um desejo de ser salvo pelo Pai. Sabe por quê, irmãos, que ele passou por esse desejo de ser salvo pelo Pai? Exatamente porque ele passaria pelo preço do pecado. E a gente estranha muito quando pessoas não pedem salvação a Deus. Jesus sabia que o Pai o ressuscitaria. Jesus sabia de tudo. Mas naquele momento de aflição que ele enfrentaria a morte, o preço do pecado, ele diz, o que eu dizer? Pai, salva-me desta hora. Me resgata dessa hora, me tira dessa situação. Mas logo depois Jesus diz assim, mas para isso vim a esta hora. Então Jesus veio ao mundo, passou por uma aflição profunda, mas o sentimento do objetivo e o propósito de cumprir o objetivo dele aqui nesse mundo fez com que ele nem pedisse ao Pai para salvá-lo e que ele então depois, quando dissesse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e logo depois parece que ele volta atrás e diz, mas seja feita a tua vontade, fez com que ele morresse por nós. O que eu quero tirar para nós, irmãos? É que nós precisamos, se somos seguidores de Cristo, nós precisamos seguir os exemplos de Cristo. Nós precisamos ter propósitos firmes para com Deus, para com o Pai. Nós temos que ser obstinados em cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Não são os propósitos que nós queremos, que nós escolhemos, não. São os propósitos que Deus tem para nós. Porque se nós não formos obstinados, irmãos, em cumprir os propósitos, a gente vai ficar no meio do caminho. Aquela obstinação de Jesus em obedecer, de cumprir, foi que fez ele seguir adiante. Ele define, vinha essa hora para quê? Logo depois, irmãos, os irmãos vão ver no versículo 30, depois que Deus fala com ele, e as pessoas ficam achando que foi um anjo que falou, que foi um trovão,
Jesus diz assim: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Porque Deus tinha dito, já tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O que? O nome de Deus. Deus estava falando da crucificação. Então Jesus veio para manifestar o amor de Deus. Todos nós ficamos felizes quando percebemos o amor de Deus na nossa vida. Ontem realizamos um culto de gratidão lá em casa, foi muito bom, vários irmãos foram. Eu feliz, todos felizes, irmãos felizes. Por quê? Porque Deus manifestou a presença dele em nossas vidas. E às vezes a gente fica pensando assim, não, Deus me ama porque Deus me curou. Deus me ama porque Deus me socorreu numa aflição. Deus me ama porque Deus me mostrou um caminho. Deus me ama porque Deus me deu um emprego. Nós temos que pensar assim, Deus me ama porque Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim. Para mim chega isso, irmão. Para mim chega isso. Tudo mais fica pequenininho. Claro que eu vou agradecer a Deus, vou ser grato, vou cantar hinos de gratidão, vou procurar servi-lo. Mas, irmãos, eu sempre vou olhar para o Salvador na cruz do Calvário como tendo vindo ao mundo para manifestar o amor de Deus por mim. Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ali na cruz estava a maior manifestação do amor de Deus por nós. E depois que nós aceitamos esse presente de amor, irmãos, aí Deus tem mais uma opção de presentinho para nós, porque tudo o resto é presentinho. Deus nos dá um presentão, que é o Filho dele, que é a salvação. Aí depois a gente passa a vida com Deus dando uns agradozinhos para a gente, dando uns presentinhos. E a gente fica feliz da vida, mas porque Deus já nos deu o presente maior. Então Jesus veio para manifestar o amor de Deus. Para isso eu vim agora. Que mais, irmãos? Ele diz no versículo 31, agora é o juízo deste mundo. A gente pensa que o juízo vai ser exercido só no juízo final. Não, o juízo do mundo, segundo a palavra de Jesus Cristo, foi estabelecido no momento em que Cristo morreu. Por isso Jesus diz, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. É na cruz, irmãos, que está o juízo de Deus. É na cruz. É na cruz que está o juízo de Deus. E Jesus veio para que o juízo de Deus se estabelecesse sobre a terra. Se Jesus não tivesse morrido por nós, o juízo de Deus não tinha sido estabelecido. Então Jesus precisava morrer para que Deus exercesse o seu juízo. O juízo não era só sobre aquele povo, era o juízo sobre o mundo todo. Jesus veio também, irmãos, isso aqui chega a dar arrepio quando a gente lê, e alguns não entendem isso. Jesus veio também para, naquele momento, na cruz do Calvário, expulsar o príncipe deste mundo, derrotar. Tem gente que pensa assim, Jesus vai derrotar o inimigo lá no juízo final. Não. Jesus derrotou quando ele se entregou, se deixou crucificar, morreu ali na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, ali, irmãos, acabou o inimigo. Jesus acabou com ele. Amém. Glória a Deus por isso. Jesus acabou com ele ali, irmãos. Por que acabou? Algum pode dizer, pastor, mas ele está no mundo, ele ainda vai ser lançado no lago que arde, ele ainda está perturbando as pessoas. Irmãos, mas ele perturba se derem lugar. A Bíblia diz para não dar lugar. Então não é mais questão dele estar dominando. Ele perturba se derem lugar. Ah, mas ele age, ele influencia se derem lugar. E vou dizer outra coisa, muita miséria que acontece no mundo, ele influencia, mas não é ele que está fazendo. O que está fazendo são os homens que se tornam como ele, porque não querem receber na sua vida o poder de Jesus Cristo, a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Porque todos os que recebem Jesus Cristo como Salvador têm a vitória de Cristo já em suas mãos. Não precisa, em suas mãos não, em seu ser. Não precisa ficar buscando poder, ficar buscando isso, ficar nisso. Não precisa, porque Cristo, quando subiu na cruz, ele expulsou o príncipe deste mundo. Porque o Senhor Jesus Cristo não falha, o Senhor Jesus Cristo não mente, o que ele diz é verdade e será verdade para todo sempre. E ele disse, agora será expulso o príncipe deste mundo. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então ele veio para isso. O que mais que ele veio, irmãos? Ele veio para que a humanidade ficasse indesculpável em receber a salvação de Deus. Porque Jesus diz assim, eu quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus foi morto num monte, no alto de uma cruz. Só não viu quem não quis. Só não viu quem não quis. Então ele atraiu a atenção de toda a humanidade. Até hoje, irmãos, mesmo pessoas de coração duro em aceitar Jesus Cristo, chega um momento na vida dele que vai olhar a figura da cruz no Monte do Calvário e vai saber que ali um homem que veio e disse ser o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, foi crucificado para dar vida, para dar a salvação. Então, o mundo é indesculpável, irmãos. É indesculpável. Só não é salvo quem não quer. Ah, mas por que fulano não é salvo? Não, porque o inimigo está agindo. Nada disso. Ali haverá um alto caminho. Nem os loucos o errarão. Está lá em Isaías, nós lemos no texto. Só não vê quem não quer, só não aceita quem não quer, e a nós cabe só o quê? Pregar. Jesus decide por todo mundo e convencer a todos que eu sou o Salvador. Jesus disse isso? Não, ele decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Vamos pregar o Jesus crucificado, vamos pregar o Jesus ressuscitado, vamos pregar o Jesus que dá a vida eterna. E a pessoa, se quiser aceitar, aceita, se não quiser, não aceita. Porque ninguém mais tem desculpa para não crer em Jesus. E tanto é assim que no versículo 33 diz que ele estava dizendo isso, significando de que morte havia de morrer. Então, num pequeno trecho aqui, Jesus termina por expor para nós, irmãos, e João deixa registrado, que eu creio que a palavra de Deus escrita vai permanecer até o juízo final. Então João deixa registrado até o dia do juízo final, por que Jesus veio. Ele veio para manifestar o amor de Deus, ele veio para estabelecer o juízo deste mundo, ele veio para expulsar o príncipe deste mundo, e ele veio para tornar a humanidade indesculpável quanto à salvação. Jesus veio para isso. Então a crucificação de Jesus representa tudo isso. E agora, irmãos, caminhando já para o final do nosso comentário, aí nós encontramos a multidão manifestando talvez o segundo ato de decepção com Jesus. Jesus estava dizendo claramente que ele morreria. A multidão, ao invés de dar ouvidos a isso e dizer assim, Senhor, eu fico imaginando, Jesus foi ou não foi o melhor pregador do mundo? O que vocês acham? Mais pleno do Espírito Santo, foi ou não foi? Foi. Mais sabedor, mais conhecedor das coisas de Deus, foi ou não foi? Mas as multidões não se decidiram. Jesus pregou isso para a multidão, abriu o coração dele para a multidão, e aí era para a multidão chegar e dizer, Senhor, eu quero esse amor de Deus. Se essa voz veio por amor a nós, eu quero esse amor. Senhor, se o príncipe desse mundo vai ser expulso, então eu quero viver contigo, quero viver liberto. Não era para ter acontecido isso? Senhor, se o juízo de Deus está sendo estabelecido, eu quero estar do lado, do teu lado. Eu quero estar do lado de Deus. Era para ter sido isso. Mas não. Eles eram tão agarrados ao mundo, irmãos, e a humanidade hoje continua assim, mas eles eram tão apegados ao mundo, que eles dizem, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? E aí pergunta, quem é esse Filho do Homem? Bom, você não é. Porque você está dizendo que vai morrer, que você vai ser levantado, então quem é?
Então, primeira decepção, Jesus entrou montado num jumentinho. Segundo, Jesus disse que morreria. Aí a multidão já começou a mudar o seu coração. E depois, então, terminou por crucificar a Jesus. Jesus ainda pacientemente deixa uma mensagem com eles. E Jesus diz, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então Jesus está dizendo a eles, vocês estão nas trevas, vocês precisam andar na luz. Jesus tinha dito, eu sou a luz do mundo, preciso andar comigo, senão vocês não vão saber para onde vão. E aí eu fico pensando também, irmãos, por que dar ouvidos a um mundo que anda em trevas? Certa ocasião, Jesus disse que se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer com os dois? Vão cair no buraco, vão cair na cova. Então nós temos que ser guiados por quem? Pela luz, que é Cristo. Eu quero andar na luz, não quero andar atrás de quem está em trevas. Eu não quero cair no buraco, porque depois que cair no buraco para sair é difícil. É muito difícil. E Jesus ainda diz para eles, enquanto tendes luz, crede na luz. E agora ele diz o quê? Primeiro diz para andar na luz. E agora ele diz o quê? Para que sejais o quê? Filhos da luz. Quem não crer na luz, irmãos, não é filho da luz. E quem não é filho da luz é filho de quê? Por isso a igreja não pode se deixar levar pelo mundo. Como podem os filhos da luz se deixarem levar pelos filhos das trevas? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Quem tem que conduzir, quem tem que iluminar, somos nós que somos filhos da luz. E aí o que Jesus fez logo depois que falou isso para eles? Jesus saiu e o quê? Se escondeu deles. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Até hoje é assim, irmãos. A gente pensa muito que Jesus vai ficar a vida toda diante de uma pessoa, dando chance para se converter, que Jesus vai ficar paparicando ali, vem meu filhinho, vem, se converte aqui a mim. Vem. Fica não, irmão. Jesus vai, bate na porta do coração com uma mensagem, pode bater algumas vezes, e se não for salvável, então aí que Jesus larga para lá. E se for salvável, irmãos, Jesus baixa o chicote. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até que a pessoa se quebrante, então diz, tu és o meu Salvador, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos nos alegrar com esse Salvador que veio e ficou obstinado em cumprir o propósito que Deus tinha para com ele, que era o de salvar aqueles que crescem nele. E que nós possamos andar na luz, como filhos da luz. Amém.